Olá, então boa noite, mais uma vez a todos. Bom, então estamos aqui, este já é o sétimo, o sétimo encontro que temos para estudar esta história da redenção e temos estado a ver ao longo já de algumas semanas a história da Bíblia no sentido de Deus que nos criou e tem buscado o ser humano para redimir e, e querer resgatar da nossa condição. Então hoje iremos dar mais um passo, portanto nós já estamos aqui no Novo Testamento, temos esta linha que faz um resumo de toda a Escritura e temos ali o momento da cruz em que nos indica, só um momento, acho que eu troquei aqui alguma coisa, pus a apresentação da semana anterior, só um momento. Agora sim, então teremos mais um momento e então nós iremos iniciar fazendo uma visão da história da redenção, alguns pontos importantes até aqui estudados. Primeiro, a ideia de que Deus é criador, e esta ideia é bastante importante porque quando nós falamos com pessoas desta época, do século XXI, digamos assim, em especial aqui numa Europa pós-cristã, a ideia de um Deus criador não é muito popular e convém para nós introduzirmos este assunto por causa das implicações que tem. Se ele é o criador, então nós somos criaturas, somos criados por Deus, ele é o soberano, nós somos sujeitos a esse Deus e ele nos criou também à sua imagem e semelhança e também algumas ações que isso tem de Deus a ter dado autoridade e domínio ao homem sobre a criação. Estou a ter aqui um pequeno problema, o slide não está a passar, vamos ver se não se resulta. Ok, agora sim, então depois no capítulo 3, nós temos a questão do pecado que separou o homem de Deus, criou uma ruptura em vários níveis, o relacionamento entre homem e Deus foi quebrado, o relacionamento entre homem e homem foi afetado, o homem é a própria natureza, o homem é expulso do jardim, mas mesmo assim na sua graça Deus dá promessas de redenção e o Senhor dá aquela primeira promessa que nós já vimos no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. O resto dos capítulos de Gênesis até ao capítulo 11 vão mostrar de uma maneira geral que o problema da humanidade, a corrupção da humanidade vai aumentando, até que quando nós chegamos ao capítulo 12, então temos algo novo que acontece, o Senhor revela-se a Abraão e promete abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão. No capítulo 15 temos algo bastante importante, que é o princípio da justificação pela fé. Abraão creu no Senhor e ele foi justificado pela fé, e todos estes assuntos eles vão nos introduzindo para a mensagem do Evangelho. Há uma série de conceitos quando nós chegamos ao Novo Testamento, em especial, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, uma série de termos que ele usa, que todos esses termos como propiciação, redenção, justificação, etc., eles vêm de quadros que aconteciam no Antigo Testamento. E se nós não conhecermos as narrativas do Antigo Testamento, fica mais difícil compreender estes termos e o conteúdo teológico que é bastante importante para a salvação. Então depois, progredindo na leitura do Antigo Testamento, chegamos ao segundo livro de Samuel, já temos a monarquia instaurada e nós encontramos o Senhor a dar uma promessa a David que iria firmar o seu reino eterno, iria firmar o seu reino para sempre. E aqui tenho intencionalmente seu,
com letra minúscula, mas também com letra maiúscula, porque o reino de Davi, de facto, não era o reino de Davi, era o reino de Deus, e o povo que Davi governava deveria ser também o povo de Deus, ou seja, o Senhor, Deus criador dos céus e da terra, deveria ser o rei e o soberano sobre essa nação. Já lemos que o povo não consegue manter a aliança, quebra a aliança várias vezes, e quando chegamos ao livro do profeta Ezequiel, então lemos ali que o Senhor promete um pastor, um descendente de Davi, que irá cuidar das suas rebanhas. Aliás, o Senhor diz, eu próprio irei pastorear, e depois diz que alguém da descendência de Davi irá cuidar dessas ovelhas, desse povo de Deus. Então, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos que estas promessas de alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, ou um descendente de Abraão, em que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas, ou no caso de Davi, um rei que seria eterno, ou nas palavras de Ezequiel, um pastor que iria cuidar e juntar essas ovelhas de povo de Deus. Tudo isso acaba por se encontrar no Novo Testamento, quando chegamos ao Evangelho de João, em que lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, aquela palavra criadora que ele estava no princípio da criação, o próprio Deus torna-se homem, vem até nós e ele habita entre nós. E isto é bastante importante porque qual é a minha condição como ser humano? O que é que isto acontece? Já vimos em Gênesis capítulo 3, que por causa do pecado o homem foi expulso do jardim, deixou de ter acesso à árvore da vida, a terra foi amaldiçoada, o homem continuou sim a ter a imagem de Deus, mas essa imagem de Deus, como que ela ficou distorcida, por exemplo, as noções de amor, de justiça, etc., continuam a existir no nosso coração, mas elas não funcionam plenamente, não conseguimos amar verdadeiramente, não conseguimos ser justos realmente de uma forma imparcial e correta. Portanto, há uma série de deficiências de coisas na vida do ser humano que nós temos que regular. A própria sociedade, mesmo não acreditando ou não estando ligada com o Deus Criador, a própria sociedade sente necessidade de impor regras para regular os comportamentos humanos, porque senão o caos iria acontecer. Então o homem está alienado de Deus, está separado de Deus por causa do pecado, foi colocado fora do jardim, precisa de reconciliação com Deus. Essa é uma das necessidades que nós temos como ser humano. Mas não apenas a questão de estarmos reconciliados com Deus, também a mente e o coração do homem estão corrompidos. Mesmo que houvesse algum esforço no sentido de reconciliação, a história iria se voltar a repetir, porque a mente e o coração do homem estão corrompidos. Então é necessário também a ideia do homem ser transformado, que a sua condição de queda, não apenas no corte de relacionamento entre Deus e o homem, fosse restabelecida, mas também no sentido de que a mente e o coração do homem, aquilo que o pecado afetou, seja transformado, seja restaurado. E também o homem ficou subordinado ao pecado, sujeito ao pecado, e, por exemplo, temos o ponto grande desta questão de pecado na vida humana, que é precisamente a morte, e a Bíblia afirma que esse último inimigo será a morte. Então é necessário também haver algo que vença a questão do pecado, do domínio do pecado sobre nós, incluindo a própria morte. Então, continuando no Evangelho de João, vimos já aquele primeiro capítulo, mas o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 15, nós encontramos ali uma conversa que eu creio que nos é bastante familiar, bastante conhecida, mas ainda assim eu vou ler os primeiros 15 versículos, a conversa que o Senhor Jesus tem com um homem chamado Nicodemos. E diz assim então, o capítulo 3, vou iniciar no versículo 1 até ao versículo 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer?
Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar de celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, esta conversa que o Senhor Jesus tem com este homem tem alguns pontos importantes que eu queria partilhar com vocês. E primeiro, quem seria este Nicodemos? Então, ele seria um membro de uma ala conservadora do judaísmo, portanto, o judaísmo do primeiro século, ainda com algumas ligações ao tal período do segundo templo. Ele seria um fariseu, um mestre, então um doutor da lei. Seria também, dizendo que é um dos principais dos fariseus, seria também faria parte do Conselho Supremo do Sinédrio que governava o país. De facto, estavam sujeitos a Roma, mas de certa maneira este grupo, este conselho, governava a nação. E ele seria também professor, o mestre de teologia em Israel. Portanto, um homem com ligações na área política, com ligações na área religiosa, um teólogo, digamos assim, do primeiro século. Ele vai ter com Jesus e coloca estas perguntas. É interessante que João faz ali um detalhe, que ele vai ter com Jesus de noite. Sim, é interessante, provavelmente, e tudo indica que não há nenhuma razão para duvidar que Nicodemos não tivesse ido de noite, mas colocam-se por vezes muitas questões porque é que ele foi de noite para não ser visto, talvez uma questão de ter vergonha de alguma maneira, não se sentir embaraçado, de ir ter com outro mestre, mas nós não vemos outros indícios de Nicodemos a ser acanhado ou ter vergonha quando ele surge em outros momentos no Evangelho de João. Mas, ligando ao contexto, notamos que João começa a fazer um contraste entre luz e trevas, entre vida e morte. E, no versículo 4, João diz que a vida estava no Verbo. Depois lemos no mesmo versículo que essa vida era a luz dos homens. Depois lemos ainda que a verdadeira luz ilumina todo o homem. Ora, dá a ideia que Nicodemos foi ter com Jesus, sendo de noite às escuras. E, de facto, o que Nicodemos precisava não era que o dia clareasse, mas o que Nicodemos precisava era que a verdadeira luz iluminasse a vida deste homem. Então, talvez João está aqui a jogar com esta ideia de que era noite, como faz num outro lugar, por exemplo, quando Judas sai para cumprir a sua missão de entregar Jesus, João faz o mesmo pequeno detalhe, e era noite. Ou seja, era o tempo da escuridão, o tempo das trevas. Possivelmente o que João está aqui a fazer é indicar que este homem Nicodemos, apesar de ser este mestre grande, teólogo, político, toda essa importância em Israel, afinal era um homem que ainda a luz verdadeira não tinha brilhado sobre ele quando ele vai encontrar Jesus. Ou seja, apesar de todo este conhecimento teológico que Nicodemos tinha, ele era um homem que ainda não tinha a verdadeira luz que dá vida. Ele ainda precisava de redenção na sua vida. Segunda coisa que o Senhor Jesus lhe diz é que ele precisa de nascer de novo para ver o reino de Deus. E é bastante pertinente esta afirmação de Jesus. Ora, Nicodemos, sendo criado numa cultura judaica e sendo ele fariseu, a ideia de ver ou presenciar o reino de Deus seria como que um sinónimo do conceito de vida eterna, de já estar presente em comunhão com Deus. Mas o que é que Nicodemos tinha visto? Quando nós lemos os últimos versículos,
do capítulo 2 deste Evangelho, o capítulo 2 termina assim, que estando Jesus em Jerusalém, portanto estou a ler o versículo 23 do capítulo 2 do Evangelho de João, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos viram sinais miraculosos que Jesus fazia e creram no seu nome. E é precisamente com esses sinais que Nicodemos inicia a sua conversa no versículo 2 do capítulo 3. Ele foi toda noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Portanto, Nicodemos, ao ver estes sinais de Jesus, ele percebe que não está apenas diante de um ser humano a fazer magia ou um charlatão, mas ele conclui que Deus tem que estar por trás disto que estava ali a acontecer em Israel. No entanto, aquilo que Jesus lhe diz, aquilo que ele viu são os sinais. Parece que João quer enfatizar que aquilo que Nicodemos viu são os sinais. Ele não viu o reino de Deus. Ou seja, o facto de Nicodemos ver estes sinais que Jesus fazia não significa que Nicodemos estaria dentro do reino de Deus, a presenciar, a ver, a desfrutar o reino de Deus. Para isso, Jesus diz-lhe: tu tens que nascer de novo para ver o reino de Deus. E isto leva-nos a uma pergunta. O que é nascer de novo? De facto, duas vezes Jesus menciona este assunto e usa algumas expressões como nascer de novo e também mais à frente menciona nascer da água e do Espírito. Nós, lendo estes versículos do Evangelho de João, em especial o versículo 3 e o versículo 15, ando a notar que há uma grande similaridade entre estes dois versículos. Há algumas poucas diferenças que eu vou notar aqui à frente, entre o versículo 3 e o versículo 5. A primeira parte, ela é praticamente igual. Em verdade te digo, em verdade te digo. Estou a seguir aqui a tradução Almeida atualizada. Depois, há uma ligeira diferença na construção do texto, e então vem se alguém não nascer, e no versículo 5, quem não nascer. Portanto, apesar de as palavras serem diferentes, mas há ali alguma condição colocada também, e depois temos então uma diferença em que surge a ideia de nascer de novo, no versículo 3, e a ideia de nascer da água e do Espírito, no versículo 5. O texto continua com uma outra afirmação. Então, não havendo aquela condição, não pode, e este não pode surge nos dois versículos, tanto no 3 como no 5. De novo há uma diferença. No versículo 3 temos a afirmação que não pode ver, e no segundo versículo, no 5, que estamos a estudar, não pode entrar, e depois ambos terminam da mesma forma com reino de Deus. Eu peço desculpa, passou à frente rápido demais. Mas, portanto, a diferença entre estes dois versículos é mínima e poderemos quase isolar aqui a ideia de nascer de novo ou nascer da água e do Espírito, ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Segundo aquilo que nós temos e se conhece do texto hebraico, da forma de escrever, de falar, de narrar, o texto hebraico usa muito a ideia de paralelismos. Eu já tinha dito isso anteriormente, em especial nos Salmos, quando leio nos Salmos, onde notar que várias vezes as expressões são repetidas de forma diferente, usando algumas palavras diferentes, mas de facto o conteúdo é o mesmo. E provavelmente o que nós temos aqui é uma dessas situações em que o nascer de novo é um sinónimo de nascer da água e do Espírito, e ver o reino de Deus será também sinónimo de entrar no reino dos céus. Ou seja, não se pode ver o reino de Deus sem fazer parte do reino de Deus. Podemos perceber indicações do que é o reino de Deus, mas realmente não o vemos em toda a sua plenitude se não fizermos parte do reino de Deus. Também a ideia de nascer de novo seria então um sinónimo, um paralelo do conceito de nascer da água e do Espírito. Muitas vezes tem-se questionado o que é que quer dizer isto de nascer de novo, e há várias opções.
Por exemplo, por vezes afirma-se que nascer da água seria o nascimento de alguém, quando se rompe a bolsa das águas, mas a questão é que nós não temos nenhum contexto literário que nos indique, que nos vá para essa pista. Então, é mais uma questão da nossa mentalidade, do século XXI, a tentar divagar sobre o texto bíblico. Mas quando nós encontramos esta ideia de água e espírito estarem juntas num conceito de história da redenção, ou seja, olhando para esta revelação que Deus vai dando ao longo da história no Antigo Testamento, em Ezequiel nós encontramos esta associação há vários lugares onde aparecem, mas eu queria destacar Ezequiel 36, versículo 25 e 26, onde o Senhor diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É interessante que aqui o Senhor está a prometer ao seu povo uma transformação profunda, enquanto eles estavam ainda a viver numa aliança mediada por Moisés, que eles próprios não tinham conseguido cumprir, que já tinham quebrado, anulado várias vezes essa aliança. E de facto o Senhor, tínhamos visto também já anteriormente, que através do profeta Jeremias fala de uma nova aliança. Essa nova aliança tinha algo extremamente diferente, que é Deus vai dar um coração diferente, ou seja, aquele problema do coração humano afetado pelo pecado ia ser transformado, renovado, restaurado. O problema do pecado iria ser purificado. E nós temos no Antigo Testamento o uso da água como elemento de purificação. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, é interessante que quando Israel sai do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho e Paulo, de alguma forma, faz uma alusão a isso. O sacerdote também teria que se banhar em água antes de entrar no santuário para o seu serviço. Então, esses conceitos de purificação associados à água estão ali no Antigo Testamento. E aqui dá a ideia que há uma transformação profunda, não apenas uma purificação, mas também uma transformação interior do próprio coração humano. E então temos, tanto por um lado, a ideia de Jeremias com uma nova aliança a ser estabelecida, com mente e coração transformados, como também um sentido de purificação e a dádiva do Espírito Santo, uma transformação profunda no coração humano, no livro do profeta Ezequiel. E então Jesus continua esta conversa com Nicodemos, portanto o Senhor Jesus tinha-lhe dito que ele teria que nascer de novo, e é interessante este diálogo porque Nicodemos parece que não compreende muito bem e coloca a questão se não é possível voltar ao ventre também e nascer de novo, digamos assim. É interessante que Jesus dá-lhe uma explicação, seguida isso no versículo 6 e versículo 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Isto é a resposta que o Senhor Jesus dá à questão que Nicodemos tinha colocado no versículo 4. Quando nós lemos o versículo 3 e também no versículo 6 que nós lemos agora, aliás o versículo 7, esta ideia de nascer de novo, de facto no texto grego, ela tem dois significados. Tanto significa nascer de novo, como também pode significar alguma coisa que vem de cima ou do alto. E nós temos alguns outros textos, por exemplo, eu vou ler apenas o versículo 31, a título de exemplo, porque fica bem aqui mais próximo, e diz: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Então o uso desta expressão que temos no versículo 31, aquele que vem de cima, esta ideia do alto ou vir de cima, é precisamente a mesma palavra que está usada no versículo 3 e no versículo 6, no versículo 7, desculpem, quando Jesus diz nascer de novo, ou seja, seria perfeitamente viável traduzir nascer de cima ou nascer do alto. Possivelmente o que temos aqui é um jogo de palavras nesta conversa entre
Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um teólogo. Ele tinha nascido uma vez. É impossível um homem nascer outra vez. E ele, do alto, ele tinha tudo. Ele tinha a Tora. Ele era um mestre em Israel. Ele ensinava as Escrituras. Portanto, de uma certa perspectiva, digamos que na perspectiva de Nicodemos, com ele estaria tudo bem. Como é que agora Jesus, um outro mestre, lhe está a dizer que ele, para ver o reino de Deus, tem que ter alguma coisa a acontecer nele, nascer, mas dá a ideia então que o Senhor Jesus explica-lhe que não é nascer outra vez, mas sim, no sentido humano, mas sim nascer do alto, de cima, daí que ele diz que aquilo que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. De novo, voltando ao tal prólogo de João, ao versículo 13, que de facto é o que nos introduz a todo o Evangelho e dá-nos o contexto para entendermos bem este Evangelho de João. No versículo 13, eu creio que conhecem muito bem o versículo 12, que a todos os que creram o Senhor deu poder serem feitos filhos de Deus, e no versículo 13, então lemos: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, este novo nascimento, este nascimento que acontece, estes filhos nascidos, não são por vontade humana, não é o esforço humano, seja ele biológico ou de qualquer outra motivação que nos leva a aproximar de Deus, não é o esforço humano que produz isso, mas é uma ação de Deus que produzida na vida do ser humano. Daí que Jesus esclarece Nicodemos assim: Nicodemos, não estou a falar de nascer outra vez de uma forma biológica, com assunto ligado à maternidade. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. E o que tu precisas é uma ação de Deus, Nicodemos, na tua vida, que te transforma. Não é tu seguires uma religião com uma série de normas e preceitos, por mais saudáveis que sejam, que vão resolver o teu problema como ser humano que aconteceu lá desde Gênesis 3 e que tem afetado a tua vida toda. Tu precisas de algo profundo, transformador em ti, que tu próprio, Nicodemos, não podes fazer. Tem que ser do alto. É algo novo, sim, que tem que acontecer na tua vida, mas tem que ser produzido não por ti próprio, mas da ação de Deus através do Espírito Santo na tua vida. Quando nós, por vezes, comunicamos o Evangelho e usamos esta expressão novo nascimento, aliás, onde notar quando o Senhor Jesus fala com a mulher em Samaria, no capítulo seguinte, Jesus não usa a expressão novo nascimento, ele usa a expressão de rios de água viva. Essa, aliás, a expressão que ele usa é água viva. É uma outra forma que o Senhor Jesus tem de falar. Mas usando aqui como ilustração este tema, como nascer de novo, nós por vezes quase que confundimos na comunicação do Evangelho a ideia de nascer de novo como alguma coisa que eu vou assumir com Cristo. Não é que este conceito esteja errado, mas este conceito de assumir um compromisso com Cristo não traduz bem o conceito do novo nascimento. Eu assumir um compromisso com Cristo, por vezes, pode ser entendido como um esforço da minha parte de eu voltar a aceitar uma aliança com Deus baseado na minha capacidade. Eu vou assumir um compromisso com Cristo no sentido de que eu tenho capacidade para me relacionar com Cristo e não falhar. Ora, isso é o que esta história da redenção tem demonstrado, é que eu não sou capaz de assumir um compromisso com Cristo suficientemente válido que me tire da condição de ser alienado de Deus para uma situação de ser reconciliado, de ser transformado, de ser que tem agora paz com Deus, de ser perdoado nele. E isso, portanto, nascer de novo vai muito além disto. Sim, é necessário compromisso, mas isso não é tudo, porque a ação não é minha, não é de eu ser humano, fazer um esforço para poder agradar a Deus. Isso vai redundar numa falha, mais cedo ou mais tarde. E nós não podemos cair nesse, não diria armadilha, mas nessa forma de comunicar esta mensagem do Evangelho, exortando pessoas a esforçarem-se por dizerem diante de Deus, Deus, eu não vou pecar mais.
porque o mais provável que vai acontecer, aliás, o que é certo que irá acontecer, sim, vão voltar a falhar. Onde o que acontece com o novo nascimento, há um poder transformador de Deus a agir dentro da vida da pessoa. É uma transformação interior que vai afetar o comportamento exterior. Saltando um pouco mais à frente em João 4, onde notar quando o Senhor fala de água viva àquela mulher, é algo que está no interior e brota, que sai, ou mais tarde, no mesmo Evangelho, no capítulo 7, rios de água viva fluirão do seu frente, do seu. Então, uma transformação interior, ou usando a linguagem de Paulo, quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, é algo que Deus realiza na vida do ser humano. Portanto, nós comunicamos o Evangelho de que o homem é pecador e tem que assumir um compromisso com Cristo. Só isto fica um pouco aquém deste conceito de nascer de novo. O novo nascimento implica que é uma ação que Deus faz na vida do ser humano, uma ação transformadora que transforma a sua vida, a sua cosmovisão, os seus comportamentos. Eu tenho aqui um pequeno diagrama e pensei em fazer uma espécie daquele jogo que eu creio que nós conhecemos, descubra as diferenças. Os bonequinhos estão precisamente iguais. Eu só queria que notassem a diferença apenas no texto. O bonequinho que está do meu lado direito, aqui deste lado, ele está a dizer que agora eu gosto mesmo de azul. O do lado esquerdo tem algo que é mais ou menos igual. Ele diz, agora eu devo gostar de azul. A questão que temos aqui não é qual dos bonequinhos está certo ou errado. Se nós decidirmos que a cor azul é a correta, o bonequinho do meu lado direito, então ele está certo, porque gosta mesmo de azul, e o bonequinho do lado esquerdo, de certa maneira, ele também está certo, porque ele percebe que agora tem que gostar mesmo de azul. Mas a pergunta que se coloca é, qual deles, os dois, é que tem a sua mente, tem as suas emoções, tem o seu ser adaptado a que a cor azul realmente é a cor ideal? Apenas o bonequinho deste lado tem isso. O do outro lado tem a ideia de que a cor azul é a correta, mas não significa que ele gosta mesmo da cor azul. Ele sabe que deve. Não significa que ele gosta mesmo. Eu talvez não é das melhores ilustrações que poderíamos ter, mas foi a ilustração que eu consegui para nós percebermos que a mensagem do Evangelho não é apenas, não pode ser confundida em dizermos às pessoas tudo aquilo que Deus fez, anunciarmos toda a mensagem de Deus e dizermos depois a alguém, agora tens que agir desta forma. A questão é que nós, como seres humanos, por causa do pecado, nós não conseguimos agir de forma correta diante de Deus. Essa é uma operação que acontece dentro de nós pela ação do Espírito Santo. Ou seja, se um ser humano ler a Bíblia todos os dias, ele até vai, procura na internet ou de alguma forma encontra uma igreja evangélica onde o evangelho é pregado. Ele até fica lá cada domingo e vai ouvindo orações e se calhar chega um dia em que ele também começa a fazer orações, se calhar baseado naquilo que ele ouve. Essa pessoa até consegue decorar e memorizar alguns versículos da Bíblia. Se calhar até consegue perceber que alguns comportamentos de vida que tem devem ser abandonados, porque percebe que aquilo é errado e não está correto. E até começa, se calhar, a fazer, com algum esforço, alguns ajustes da vida. E pode até ser pontual às reuniões, chegar sempre a horas ou até uns minutos antes, possivelmente não falhar nenhuma das reuniões da igreja e ficar assim durante alguns anos. Isso não é uma indicação segura de que alguém nasceu de novo. É indicação, sim, que alguém está bastante interessado em tudo aquilo que ele está a ouvir e a aprender. Nascer de novo é algo que é operado interiormente. Não é uma ação de cosmética, não é agir porque se deve agir. É agir porque agora se está transformado. E essa motivação, ela é interior. Entretanto, eu agora lembrei-me que não dei espaço desta vez para fazer perguntas, mas vou aproveitar agora para fazer uma pausa e ver se alguém quer colocar alguma questão até agora. Estou a ver no bate-papo, não tenho nenhuma questão no bate-papo. Não sei se alguém quer colocar então uma questão até agora.
senão eu irei continuar, estamos quase a terminar. Então, o resto dos versículos, o versículos 11, 12 e 13, então o Senhor Jesus fala de que Nicodemos tem que nascer de novo e ele tem todas as razões para falar disso, porque, lendo o versículo 13, Jesus afirma: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, interessante, Jesus aqui próprio afirma que ele veio do céu. Aquilo que João já tinha dito no capítulo 1, Jesus agora volta a afirmar isto nesta conversa de Nicodemos. Os últimos dois versículos, o 14 e o 15, e com eles eu vou terminar, dão uma ilustração daquilo que aconteceu também já no Antigo Testamento. E agora estamos no livro de Números. Eu creio que nós conhecemos bem essa história, em Números capítulo 21, tenho aqui apenas destacado o versículo 4 a 9, que nos enquadra mais na narrativa, mas em especial ali o versículo que tenho escrito: se alguém sendo mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Isto porquê? Porque foi a instrução que o Senhor tinha dado. Ora, nós já tínhamos lido antes, em Gênesis 15, que naquela conversa que o Senhor tinha tido com Abraão, prometeu-lhe a descendência. Abraão vê as estrelas do céu, o Senhor promete que a descendência iria ser igualmente numerosa, e apenas lemos de uma forma simples que Abraão creu. E por causa dele crer naquilo que Deus disse, ainda que não tivesse uma dimensão clara de compreensão de tudo que iria acontecer, que ele iria ter um filho através de uma forma bastante complicada, e esse iria ter dois, ou seria escolhido, depois iria haver 12 tribos, enfim, ainda que Abraão não tivesse tudo isso, ele creu naquela afirmação de Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Chegados a Números, capítulo 21, versículo 4 e 9, então o que é que nós vemos de novo? Pecado na vida da nação, há murmuração, e por causa disso Deus como que deixa de cuidar do seu povo, entre aspas, e vêm então serpentes. Mais uma vez eles ficam impacientes, como que aquele relacionamento soberano, vassalo, fica outra vez quebrado por causa da murmuração. Vêm as serpentes e então eles vão reclamar, queixar diante do Senhor, e Deus proporciona livramento. E é muito interessante a forma como ali no livro de Números o Senhor proporciona livramento. Ele diz assim no versículo 8 a Moisés: faz uma serpente e põe-na sobre uma haste. Então, todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. É uma solução, digamos que estranha, extremamente simples, mas que funciona perfeitamente. O que é que tinha acontecido? Murmuração. Por causa disso ficaram vulneráveis e havia serpentes venenosas que estavam a morder pessoas e as pessoas estavam a morrer. A solução que o Senhor proporcionou não foi: não saiam das tendas ou vão ao tabernáculo, ofereçam um sacrifício, façam não sei quantas orações repetindo as mesmas palavras umas dezenas de vezes, ou subam ao monte mais alto, ou andem de joelhos ou descalços. Nada disso. Apenas uma questão de crer, obediência e fé. O Senhor disse: Moisés, faz uma serpente de metal, põe num pau, quem olhar para ela é curado. Porquê é que isto funciona? Porquê é que olhar para uma peça metálica curava? Não porque houvesse poderes milagrosos na serpente de bronze, mas apenas porque Deus, como soberano, disse que daquela forma ele ia perceber que as pessoas confiavam nele. E era isso que aquelas pessoas precisavam, não de murmurar contra o Deus Criador do Universo. Precisavam sim de confiar neste Deus. E onde é que eles acharam cura? Não na serpente, eles acharam cura na obediência à palavra de Deus. Ora, aquilo que Jesus está agora a dizer a Nicodemos é que da mesma forma que naquela altura Deus proporcionou salvação ao povo através de eles olharem para um objeto de metal, naquele caso, agora, nesta nova aliança, Deus
que se revela em forma humana, habita entre nós e sim vai à cruz, é levantado. E agora quem olhar para ele tem a vida eterna. Porquê? Porque ele não é apenas um mero ser humano, ele desceu do céu. João tinha dito já no versículo 14, ele habitou, fez carne e habitou entre nós. Jesus diz que vem do céu. E nós, olhando agora para este Cristo crucificado, que também ressuscitou, olhando para ele, poderíamos ter vida eterna, não porque haja algo de mágico, não porque haja algum poder como que miraculoso na cruz, e temos até a história das relíquias de pedaços da cruz, não nada por causa disso, porque através de Jesus Cristo, Deus proporciona salvação para nós. Então, quem nele crer, quem crer em Cristo, e este é um princípio que requer fé, quem crer em Cristo tem vida eterna. E esta é a forma como Deus decidiu redimir-nos do nosso pecado, da nossa doença. Se tinha havido veneno que matava, no livro de Números, há veneno que mata o pecado no nosso contexto. E a solução para isso é colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Obedecermos esta palavra deste Deus Criador que insiste em não nos deixar, vem ao nosso auxílio e proporcionou tudo para a nossa salvação. Terminei aqui. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu vou deixar a oportunidade que o Paulo já deu, mas deixar a oportunidade mais uma vez, se algum irmão ou irmã tiver alguma questão, algum comentário, alguma questão que queira clarificar, estão completamente à vontade para o fazer neste momento. Parece que está tudo quieto, ficou tudo tipo estátua, ninguém se mexe quase. Então, vamos ter a oportunidade ainda de ouvir algum testemunho do nosso irmão Jorge Adrião, que, como todos sabemos, está aqui trabalhando na obra do Senhor a tempo inteiro, como costumamos dizer, liderando a Igreja de Santa Catarina e também das Olarias, aqui em Lisboa, alguns acampamentos também, enfim, com o ministério alargado, e certamente o irmão o Jorge Adrião já teve a oportunidade de, e o testemunho que nós vamos ouvir dele, testemunho prático de como é que nestes anos, com o plano da redenção de fundo, ele tem falado aos vários Nicodemos que tem encontrado por aí, se cruzando com ele, como é que ele tem explicado a esses Nicodemos todos como é que podem nascer de novo. Então, Jorge, o tempo é teu agora, está à vontade, está bem? Até às 10 horas estás completamente à vontade. Mesmo que passes, nós perdoamos. Se estiver a passar, é só darem sinal. Está bom. Obrigado pela oportunidade. E eu creio que não vou dizer nada de novo que os irmãos também não façam ou não tenham tido o privilégio do Senhor vos deixar envolver. Eu estou a falar da minha experiência, mas também da experiência das igrejas e todas as pessoas que nos têm acompanhado ao longo destas décadas. Mas creio que a apresentação do plano da redenção, da história da redenção, é uma matéria que passa primeiramente pela soberania do Senhor, não é? Em que Ele deseja usar-nos a nós frágeis, canais frágeis que não merecemos até ser usados, mas Ele nos quer usar na história da redenção, ou como a história da redenção há de chegar à vida das pessoas. Sabemos então que o Evangelho ele não muda, ele continua sempre a ser o mesmo, mas a forma da abordagem dele chegar ao coração das pessoas sim pode mudar e é multifacetada numa criatividade muito grande. Portanto, o Evangelho, o plano de salvação, a história da redenção, nós temos que saber levá-lo aos sentimentos das pessoas. Eu apenas vou então deixar aqui alguns exemplos distintos uns dos outros, como é que a história da redenção tem chegado a algumas vidas, e eu tenho visto isso acontecer através do meu ministério ou daqueles que comigo têm estado nestes tempos, e até as metodologias um pouco diferentes. E eu lembrei-me de coisas tão usuais como o uso do púlpito e a exposição da palavra. E porquê é que eu me lembrei disto?
Há tempo estava a preparar alguém para o batismo e quando eu faço a pergunta, como é que aceitaste a Jesus Cristo? Essa jovem disse-me, foi quando o Jorge, uma certa mensagem que estava a ministrar, eu acordei para a realidade, precisava de aceitar Jesus Cristo. Então a história da redenção chega às vezes aos outros sem nós sabermos que até fomos o tal canal frágil, mas que o Senhor pode usar. Lembro também de um jovem que está agora a frequentar a igreja, trazido por um colega, e ao fim de 4, 5 domingos chegou ao pé de mim e disse que também tinha escutado o Evangelho ali na igreja e que compreendia a necessidade de aceitar Jesus e quis orar comigo. Então são coisas normais, mas que o Senhor continua a usar para chegar à vida das pessoas. Não só ao escutar o Evangelho, mas quando as pessoas desejam mesmo ser confrontadas com o Evangelho. E lembrei da história de outra pessoa, que nós falávamos de Jesus, convidávamos para os cultos, e numa reunião de jovens ele pediu para ir para o salão de cima falar comigo e dissipou as dúvidas, confrontando com versículos bíblicos, sendo confrontado com versículos bíblicos, e ali naquele pequeno tempo caiu de joelhos a aceitar o Senhor. E há outras formas, não é? Nomeadamente a da amizade. Muitas pessoas têm ido à casa de oração, onde nós nos congregamos, nomeadamente às olarias, e tem sido amizade até às vezes da Orquídea, no trabalho, ou de outras pessoas, e que nós começamos a transportar de carro, levar à igreja, e de repente temos pessoas como um jovem, que alguns aqui conhecem já muito bem, que está há uns 2 anos connosco, e esse jovem, quando começou a ir à igreja, ele não acreditava em Deus, mas ainda há outra semana atrás, quando eu estava a aconselhá-lo lá na minha casa, este jovem dizia que o que o impactou foi ele ser convidado e ter feito amizade connosco, ir à igreja, ir sempre, não acreditando até em Deus, mas ia sempre, e ouvia, e de repente o Senhor transformou a sua vida. E há outras formas, outras metodologias de ajudar a história da redenção a chegar, nomeadamente o desporto, e de alguma forma como igreja temos também procurado o desporto, e ultimamente, mesmo após a pandemia, então ali junto ao Castelo de São Jorge, temos o campo desportivo da Verbena, se estou a pronunciar bem, mesmo ali em frente ao portão do castelo, um espaço que é reservado para nós durante umas 2 horas e vemos a alegria dos jovens também trazerem outros jovens descrentes e de alguma forma ouvem-nos orar e têm um versículo bíblico, alguma explicação e alguns depois até já têm ido ao acampamento connosco também. Então são formas de levar a história da redenção aos demais. Pensando na vida da igreja, temos o chamado Espírito Jovem, o Departamento de Jovens, se assim pudéssemos dizer, procura não só também ir ao encontro de outros na área do desporto, mas em desenvolverem temas de interesse dos jovens e não só, e são formas de o Evangelho então chegar às vidas das pessoas. Podemos pensar em muitas coisas como retiros e dias especiais, e como igreja, e eu próprio tenho sido dinamizador dessas atividades, nomeadamente os acampamentos. Como igreja temos realizado acampamentos muito próprios, por assim dizer, com outras igrejas que também se juntam connosco, e este ano vimos algo que me tocou profundamente. 3 jovens a aceitarem o Senhor, uma delas que já vínhamos na tal amizade falar de Jesus, a trazê-lo aos cultos, mas foi ali que caiu de joelhos, em lágrimas, e isso foi... É gratificante quando nós vemos que a história da redenção continua a ser real e a impactar vidas, e Deus pode nos usar a nós enquanto igreja, enquanto indivíduos frágeis, mas que nos está a usar a levar outros a abraçar a história da redenção. Entre outras atividades que podem acontecer, a dos lares, e daqui vou destacar um pouco mais, mas o Ministério nos Lares é algo muito interessante e que nós podemos colocar em prática. Então, áreas de atuação, assim, de uma forma geral, eu pensei em 4. Vou-me repetir em algumas coisas que já disse, mas nomeadamente a proclamação que passa pelos cultos, particularmente cultos especiais de evangelismo ou atividades evangelísticas ao ar livre. A proclamação neste sentido, quando nós vamos e temos estas experiências de sair à rua, podemos fazer sketchboard, portanto pintar aqueles quadros, pregar de uma forma
lúdica, através da dramatização ou de música, o evangelho, o testemunho, também a distribuição de literatura e, como eu já disse, as atividades nos lares, e de todas as demais formas criativas que a gente possa pensar, mesmo até da ação caritativa. A gente às vezes diz ação social, mas nós não fazemos como igreja, nós fazemos uma ação caritativa, não é? O Estado é que faz ação social. Mas não só podemos dar roupa, e temos o feito, e outras questões assim, mas agora, durante a pandemia e pós-pandemia, como igreja, temos ficado sensíveis a ver quem precisa de um cabaz, de comer, ou de roupa, ou até às vezes de algo monetário. Então são situações que podemos ajudar a história da redenção a chegar à vida das pessoas, e o Senhor nos pode envolver e tem envolvido. Dizia eu então, a proclamação primeira, a segunda grande área que eu gostava de destacar é a formação. Nós, para levarmos o plano de evangelização, temos que preparar as pessoas para evangelizar. E agora, mesmo como igreja, temos em Calha um irmão que andou no barco da OEM e tudo mais, ele vai ajudar, já temos feito formações, mas ele vai nos ajudar a fazer de novo uma formação com truques de cordas e aquelas questões, para sairmos depois à rua evangelizar. Então a formação é importante. Tivemos também há dias aqui o irmão Simon, um inglês que nos veio ajudar como estudar a Bíblia, e nós próprios, eu próprio tenho levado noções de homilética e de exegese bíblica a grupos interessados, como também o estudo do obreiro provado. Então são ferramentas, são experiências que podemos ter como igreja e servos do Senhor, de atuação, proclamação em várias formas facetadas, a formação, algo necessário, mas uma coisa que não podemos esquecer e que eu me tenho procurado envolver e preciso me envolver mais é o discipulado, porque às vezes Deus dá-nos a graça das pessoas se converterem, estarem connosco, mas depois ao jogarmos a água de termos dado a lavagem ao bebê, jogamos o bebê fora, ou seja, não o discipulamos, e temos que fazer uma série de estudos com as pessoas, aconselhá-las a estar presente. E então, proclamação, formação, discipulado e aconselhamento. E no aconselhamento, se os irmãos ainda me permitem mais 2 minutos, no aconselhamento eu próprio tenho estado a interagir com algumas famílias que às vezes estão destruturadas no seu casamento, e é uma área talvez mais importante do que a gente pense dentro da Igreja do Senhor. O inimigo está a destruir as famílias e nós precisamos ter tempo e perspectiva para ir perspicácia para ir ao seu encontro e aconselhar e ajudar as coisas mais básicas do que é um casal, e reestruturar esses casais para o Senhor, para que não haja um divórcio. E eu pessoalmente também tenho estado envolvido na área do apoio psicológico, particularmente a alguns jovens, e são áreas importantes. Portanto, o aconselhamento nesta situação, muito ligado para os casais, talvez, tem sido uma das experiências que nós temos tido, e também aconselhamento psicológico ou acompanhamento psicológico a jovens. Numa palavra final, quando vemos jovens a serem batizados, começaram connosco com 3 anos de idade e hoje estão a servir ao Senhor, nós temos que dizer e ver que o Evangelho tem chegado à vida das pessoas, ou aos jovens, como alguns que eu já aqui mencionei, pela amizade abraçaram o Evangelho e hoje até já são batizados também e querem ter uma escola bíblica para se prepararem para serem missionários. Então podemos dizer que a história da redenção continua ativa na vida das nossas igrejas, e nós fazemos parte dessa história também. Isso nos deve motivar a continuar. E como um destaque último mesmo, eu deixava o desafio de alcançarmos os outros com a história da redenção pelo método da amizade. Se nós investirmos mais no método da amizade, porque é através deste método da amizade que as pessoas vêm aos nossos cultos, escutar o Evangelho, que vêm aos lares, que vão aos acampamentos, que vão aos nossos retiros, seja o que for, onde nós possamos contar a história da redenção. Então, apostarmos talvez bastante na amizade, isto sem esquecermos todo o evangelismo direto de rua, por assim dizer. Mas uma segunda área, para além da amizade, que eu acho que devemos apostar mais e precisamos, é isto mesmo, o discipulado. Se Deus nos concede amigos descrentes para virem ao Evangelho, por assim dizer, agora, se eles abraçam o Evangelho, nós temos que discipulá-los doutrinando-os, mas também discipulá-los no sentido de estarmos presentes na vida uns dos outros, de sermos amigos, de os escutarmos
E, paralelamente a isto, eu deixava um desafio de aconselhamento, não é? De alguma forma, todos nós podemos ser auxiliares de aconselhamento uns para com os outros, seja com famílias que estão a destruir-se, seja com jovens que estão perdidos, mesmo nos valores éticos e morais e escriturísticos. Então, eu não sei que não estou a dizer nada de novo, mas nestes últimos anos é nestas áreas que o Senhor nos tem usado, na proclamação da história da redenção, e se alguma coisa tem acontecido, é porque o Senhor tem nos querido usar na nossa fragilidade e pequenez. Mas como igreja, coletivamente todos nós, podemos dar glória ao Senhor, porque a história da redenção é uma realidade, a começar em nós, e nós podemos ser canais desta história para os demais, como temos estudado. Obrigado, Jorge Adrião, pelo vosso testemunho, pelo vosso apoio, e que realmente cada um de nós possa empenhar-se em contar de alguma forma, e ouvimos aqui alguns exemplos, algumas sugestões do Jorge, de como apresentar o plano da redenção. O importante é que nós não nos calemos e que, de alguma forma, procuremos fazê-lo. Está aí no bate-papo, Paulo Oliveira. Não sei se já reparaste no bate-papo. Está aí uma questão do Pedro, que podemos, de uma forma rápida, se quiseres comentar, responder. Ninguém tem maior amor, está em João 15:13, né? João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que se despoja da vida por aqueles a quem ama. Será correto dizer que o plano da redenção é o amor que vence o pecado? Ok. De facto, aquilo que temos aqui em João 15:13 é esta expressão do amor de Deus para conosco, em que Ele se torna o homem, não é? Habita entre nós. A questão de que o amor vence o pecado, como eu ia dizer, eu acho que teria algum cuidado em fazer apenas esta afirmação, porque pode criar uma ideia romântica de que o amor resolve todas as coisas. Por exemplo, nós temos uma descrição do amor em 1 Coríntios 13, mas não temos ali que se eu amar bastante alguém, que o pecado daquela pessoa está resolvido. E também darmos a mensagem do Evangelho, de que o amor de Deus por nós, num sentido assim restrito, resolve todas as coisas, também pode não ficar a ideia muito bem clara. Porquê? Porque nesse caso então não seria necessário Jesus morrer. Poderia-se como criar a ideia de que bastava Deus amar-nos muito, de uma forma muito perfeita, e tudo estaria resolvido. É necessário contrabalançar e completar esta mensagem do Evangelho, sim, que este amor de Deus, ele vence o pecado no sentido em que Deus se torna homem, vem e morre por nós, e a justiça de Deus é satisfeita. Não é apenas uma mensagem só de amor, é uma mensagem também em que há justiça, somos justificados, aquilo que nos afastava de Deus ficou resolvido porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E outra vez temos aqui aquela história da redenção, em que todo aquele quadro que nós vemos no Antigo Testamento de animais, de sacrifícios, eles não resolviam, nenhum deles, o problema do pecado humano, porque não era, como explica Hebreus, o sangue de touros que iria resolver isso, ou de bodes, até que finalmente vem o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Então, neste sentido, essa expressão de amor que vence o pecado, sim, estaria correta, mas se não for devidamente contextualizada, derivado ao contexto social em que nós vivemos, pode apenas ficar a ideia de um amor romântico, de que Deus ama-nos e depois então no fim acabamos por estar-nos todos no céu, dando quase ideia uma espécie de universalismo. Então deveríamos ter cuidado de perceber com quem é que estamos a falar, o que é que a pessoa irá entender quando lhe dizemos essa afirmação. Ok, Paulo, obrigado pelo teu esclarecimento. Claro, penso eu.
Muito bom. Já são 10:05, 10:06. Vamos ter uma palavra de oração final.